entendendo que a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, mas tem um fortíssimo apelo estético. Tanto que a gente incorporou a rinoplastia, né, passamos a fazer concomitante os dois procedimentos. O que mais a gente pode fazer para ajudar nessa questão estética? Bom, Paulo, realmente assim, o seu comentário é perfeito, né? Cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia basicamente de cunho funcional, né? Que é corrigir, vou chamar assim, um defeito, né? Das relações de proporção entre maxila e mandíbula. Mas correção de proporção é quase que um sinônimo de correção estética. Então, quando você tem relações harmônicas, né, físicas, e no nosso caso na face, você tem também um benefício estético. Tanto que a gente vê as pessoas comentando no nosso consultório, né, que querem operar, tem demandas funcionais, etc., mas sempre vem a pergunta assim, e aí, mas eu vou ficar bonito, eu vou ficar bonita, né, assim, vai mudar muito? Então, essas questões sempre vêm dentro do nosso universo. Então, pensar em estética é super importante. Nada me agrada mais do que, às vezes, acompanhando um ou outro Instagram de pacientes nossos, a gente poder ver a pessoa se postando no Instagram com aquela sensação de agradabilidade, mostrando o próprio rosto, felizes. É isso, elas estão felizes porque estão melhor funcionalmente, mas elas estão felizes porque elas estão melhor do ponto de vista estético também, não tem dúvida nenhuma disso, né? Então, assim, dentro desse universo, a gente ganhou absurdamente com essa interação que nós dois temos entre fazer a cirurgia ortognática e você na rinoplastia sequencial. É um espetáculo. Eu acho que isso foi talvez o maior divisor de águas e tem sido acolhido por muita gente, e tem sido olhado com um olhar mais diferenciado, né? Além disso, a gente tem que pensar em outros procedimentos adjuvantes. Então, do ponto de vista da conversa com o ortodontista, então não basta o ortodontista alinhar os dentes, ele tem que colocar os dentes em angulações, em inclinações ideais, dentro também de medidas de proporção, para que você tenha uma qualidade estética de sorriso. Você tem procedimentos em periodontia que podem melhorar a qualidade da estética da gengiva. Existem procedimentos estéticos, desde clareamento de dente a lentes de contato, que você pode melhorar o desenho do dente e também gerar uma qualidade estética melhor. A gente tem ações aí voltadas ao preenchimento facial de tecido mole, né, que não é a nossa rotina, mas ela está inclusa aí como procedimentos ancilares ou complementares de estética. Uma pessoa tem um lábio muito fino, você reposiciona tudo e você pode ganhar um volume labial com preenchimento, isso é ótimo. Existem preenchedores rígidos para poder melhorar contorno ósseo, para ângulo de mandíbula, para região zigomática. Então, de fato, existe todo um cenário de procedimentos que a gente chama de procedimentos auxiliares ou ancilares à cirurgia ortognática, para que você possa sentar com o seu paciente, entender qual é a demanda estética que ele tem e dizer a ele que sim, você tem procedimentos que podem ser feitos concomitantes à cirurgia, alguns vão ser feitos tardiamente à cirurgia, outros precocemente, mas que vão, na soma, contribuir com esse aspecto estético que a cirurgia ortognática com certeza oferece aos pacientes. Antônio, muitas vezes o paciente me procura com a rinoplastia e tem uma desproporção maxilomandibular importante, muitas vezes com o queixo muito para trás, ou, né, normalmente para trás, porque para frente incomoda as pessoas, para trás normalmente não incomoda. E que teria uma indicação de cirurgia ortognática. Mas, por vezes, elas não querem fazer uma cirurgia ortognática, querem fazer apenas uma mentoplastia. Isso iria substituir? Você conseguiria, apenas um avanço do mento, corrigir todas as proporções? Seria suficiente para o resultado final? Paulo, essa é uma realidade assim, muito comum, sobretudo dos pacientes que originalmente vão a você e que você detecta alguma desproporção maxilomandibular e pede para que eles venham a mim depois. Quer dizer, então são pacientes que tinham uma demanda de um desconforto estético do nariz, né? Queriam resolver só o nariz, talvez não tinham percepções de alterações do restante da face. Você, com a sua crítica, detectou essa alteração e pediu um parecer meu. Então chegam no consultório pacientes que têm às vezes o queixo um pouco para frente, um pouco para trás. De fato, os pacientes que têm a mandíbula mais retraída, como as pessoas se veem sempre de frente, ninguém fica fazendo visão de perfil, a não ser com foto de selfie, né? Elas normalmente têm menos incômodos de terem queixos mais retraídos.
Os pacientes de classe 3, que tem o queixo mais para frente, têm uma percepção melhor disso e são pacientes que normalmente acolhem melhor a questão de fazer um procedimento cirúrgico para isso. Os pacientes que têm a mandíbula mais retraída, eles têm uma tendência a se aceitar melhor com essa desproporção, embora ela exista. E aí, na verdade, existe isso sim, quer dizer, é o paciente que chega para conversar com a gente, mesmo que não sejam aqueles, né, vindos aqui diretamente de uma pré-consulta aí com a questão da rinoplastia, e eles vêm conversar falando que a cirurgia ortognática é uma cirurgia que tem uma movimentação maior do ponto de vista cirúrgico, que vai gerar um pós-operatório mais difícil, que tem, né, mais incômodos previstos, e perguntam se não é possível fazer alguma coisa que atenda a expectativa deles do ponto de vista estético e que ao mesmo tempo seja um pouco mais suave do ponto de vista de tratamento, em todo o cenário que essa suavidade poderia envolver. E aí a gente tem que ter uma conversa muito clara com esse paciente, né? Então, primeiro, se existe alguma alteração de ordem funcional, não dá para a gente ser flexível. A gente tem que atuar na gênese do problema, né? Se a questão é só de ordem estética, eu acho que quem pontua estética é muito mais o paciente do que eu. O meu papel é dar o diagnóstico para ele e um diagnóstico muito imparcial. Eu vou dizer, olha, vamos medir o seu rosto, você tem referências métricas para isso, e eu vou dizer, olha, sua maxila que está aqui era para estar X milímetros para frente disso. Pronto. Mas a pessoa pode falar, olha, não, eu não quero fazer uma cirurgia tão grande, mas eu quero um bom resultado estético. E aí eu explico para as pessoas que elas têm que entender que a busca que elas têm pode levar a caminhos distintos. Eu vejo muito isso com pacientes, por exemplo, sem querer fazer nenhum comentário crítico, negativo, mas pacientes que tinham demandas estéticas, fizeram procedimentos de preenchimento e não foram na gênese do problema. E voltam para a gente e falam, eu já fiz preenchimento e tal, mas ainda não é o que eu quero, e a gente mostra que o diagnóstico do problema não era uma alteração de parte mole, que poderia ser tratada com preenchimento, era uma alteração óssea, por isso ele não chegou no resultado que quer. Então eu costumo usar uma analogia que eu acho que funciona muito bem, que explica para os pacientes que os caminhos nem sempre levam ao mesmo destino, né? Então eu falo, olha, se eu tiver na minha casa uma infiltração na minha parede e tiver bolhas nessa parede na parte de baixo, eu tenho várias formas de lidar com isso. Eu posso descobrir que isso está sendo causado por um cano que quebrou lá no teto e que está vazando água, a água está percolando pela parede e está estufando minha parede aqui embaixo. Então, talvez a melhor forma de tratar isso aí seja chamar pedreiro, bombeiro, pintor, enfim, um engenheiro, consertar tudo, quebrar minha parede, isso vai me trazer um impacto maior, vai me gerar algumas dificuldades, mas eu vou corrigir o problema integralmente e eu vou ficar livre daquilo. Se a pessoa falar que não quer passar por isso, que eu acho que é um direito dela, e ela me pergunta se tem medidas alternativas, eu posso até dizer que talvez tenha. Olha, bota um armário na frente da infiltração, você não vai ver a infiltração. Mas isso não significa que ela tratou a infiltração, né? Então ela continua com o problema e deu uma despistada. A gente tem esse conceito do ponto de vista estético, são os chamados procedimentos de camuflagem. Então eles existem, eles estão aí. Mas o paciente tem que ter a clareza de que ele não vai atingir a mesma qualidade de resultado. Medicina, como várias questões, odontologia, várias áreas de saúde, várias situações da nossa vida, elas têm o melhor resultado quando você tem o diagnóstico adequado. Você vai consertar o seu carro, se você sabe exatamente qual é o problema que está acontecendo, o mecânico vai lá, conserta e resolve. Se ele não fizer o diagnóstico, você vai voltar com o mecânico várias vezes com o seu carro com o mesmo problema. Na nossa área de saúde não é diferente. Então você corrige adequadamente as coisas quando você estabelece o diagnóstico correto e aí você propõe o tratamento correto. E aí sim você tem resultados de excelência. Então essa é uma questão que a gente precisa trazer ao paciente de maneira muito clara para que ele não tenha a sensação de estar levando o gato por lebre ao término de um tratamento que não contemplou a essência do problema dele.